Olá pessoal, hoje vamos falar sobre raciocínio algébrico, que está na página 91. Bom, a matemática ela pode ser usada em nosso dia a dia para resolver problemas que envolvem valores desconhecidos. Por exemplo, qual número somado ao seu dobro tem 12 como resultado? Para você resolver esse tipo de problema, podemos fazer estimativas de valores, né? E substituir o valor estimado no problema, por exemplo. E esse método ele é conhecido por tentativa e erro. Tá? Por isso que eu escrevi aqui, ó, tentativa e erro, página 91. Então, por exemplo, qual é o número somado com seu dobro é igual a 12? Um exemplo. Então você tem que saber que dobro é 2 vezes um determinado número. Então vamos pensar no 5. 5 mais o seu dobro é igual a 12. Então se você pegar 5, o dobro de 5 é quanto? 10. Então 5 mais 10 é igual a 15. Então não é. Se você sabe que 5 não é, então você vem e diminui o valor. Vamos lá então pensar no 3, né? Porque é um número mais o seu dobro é igual a 12. Então você vai pensar, 3 mais o dobro de 3 é 6. 3 mais 6 é 9. Bom, não pode ser, é maior que 3. Então se não é 5, né? Não é maior que 5 e não é menor que 3, então vamos tentar o 4. 4 mais o seu dobro. O que é dobro? É 2 vezes, tá? 2 vezes 4. Isso daqui é igual a 12. Então, resolvendo passo a passo, 4. 4 mais 2 vezes 4, 8. 4 mais 8 é igual a 12? Ah, é. Então, portanto, esse número é o 4, tá? Então, esse método, tentativa e erro, é usado para resolver determinadas contas, né, usando o raciocínio algébrico. Então, um número mais o seu dobro, que é igual a 15. É o 5. Por quê? 5, o dobro de 5 é 10. Então, 5 mais 10, 15. Tudo bem? Estou na página 91, tá bom? Tentativa e erro. E aí temos 3 exercícios, né? Então eu copiei aqui. No exercício eu falo assim: preencha na tabela a seguir os espaços vazios com os números corretos, a fim de satisfazer cada igualdade. Então, por exemplo, aqui eu coloquei 3, eu vou fazer apenas 2 com vocês, tá bom? Para vocês entenderem. Vocês fazem os outros 2. Então, eu vou fazer o primeiro. Lá temos 15 mais que número que é igual a 26? Lembrando que está na apostila de vocês, tá bom? É o exercício número 1, tá? Então, 15 mais que número é igual a 26? Bom, você pode fazer por tentativas e erros, pensar, né, fazer com os dedos, ver que número que vai dar 26, somando com 15. Ou você pode fazer a operação inversa também, né? 26 menos 15, que você vai encontrar um valor. Então, 15 mais que número que é igual a 26? Eu sei que vocês já responderam, é o 11, né? Por quê? 15 mais 11 é igual a 26. Bom, embaixo tem que número menos 12 é igual a 11. Lembra que eu falei? Só fazer a operação inversa. Tá bom? Agora aqui eu vou fazer essa, tá? 7 vezes que número que é igual a 56? É só olhar na tabuada. 7 vezes quanto que é igual a 56? Isso, 8, né? Então 7 vezes 8, 56. Tá? Então ficaram, eu fiz esses dois, então ficaram os outros dois para vocês tentarem fazer. Lembrando que esse tipo de exercício é por tentativa e erro, tá? Tentativa e erro. Que você vai tentar, você vai errar até conseguir o resultado. Beleza? Agora, o exercício número 2, ele fala assim: a soma de um número com o seu triplo
é igual a 48. Que número é esse? Olha lá, pessoal. Então, a soma de um número com o seu triplo, tá, é igual a 48. Que número é esse? Então, esse material está explicando por tentativas e erros. Dá para fazer esse tipo de exercício através de equações, tá? Mas equações vocês só vão aprender o ano que vem, que é muito mais fácil. Mas como aqui ele está pedindo para tentativas e erros, então vamos seguir, tá, o raciocínio, né, a metodologia da apostila, tá bom? Então aqui, ó, que número somado com o seu triplo é igual a 48? Então você pensa assim, como é tentativas e erros, pensa no 10. Bom, 10, pensa lá, 10. Somado com o seu triplo, mais. Qual é o triplo de 10? 30, né? 10 mais 30 é 40. Só que o exercício está falando que 10 mais 30, a soma de um número com seu triplo tem que ser 48. Portanto, não é 10. E aí você tenta por outro número. Aí você pensa no 15, por exemplo. 15 mais seu triplo. Qual que é o triplo de 15? 45, né? E aí você soma. 15 mais 45 vai dar 60, né? E o exercício está falando, a soma de um número com o seu triplo é igual a 48, então não é 15, ou seja, é um número que está entre 10 e 15. E aí vocês tentam em casa, tá bom? E depois vocês falam para mim. Depois que na hora da correção vocês falam para mim como vocês chegaram no resultado. E aí o exercício número 3 fala, um número somado à sua metade é igual a 45. Aí vocês lêem de novo, tá? Porque esse tipo de exercício de raciocínio envolvendo situação-problema, né? Bastante aluno tem dificuldade de interpretar. Então vocês leem várias vezes, tá bom? Aí vamos ler de novo. O número somado à sua metade é igual a 45. Que número é esse? Aí se você não entendeu, lê de novo, pessoal, como eu vou ler agora. Um número, tá, somado à sua metade, bom, se é metade eu vou dividir por 2, é igual a 45. Que número é esse? Bom, vamos começar com 50. Então ele fala, um número mais, somado, né? A sua metade, qual é a metade de 50? Você pode colocar direto o resultado, né? A metade, ou você pode fazer isso daqui, ó, metade, tá? 50 dividido por 2. Ou você coloca direto 25. Então, 50 mais 25 é igual a 75. E ele está falando que tem que ser igual a 45. Então, não é 50. Então, é metade, é um número menor que 40. Então, vou fazer mais uma vez. Vou fazer o 20. Então, o número mais a sua metade. Qual é a metade de 20? 10. É igual a 45. Só que aqui, 20 mais 10 é igual a 30. Então, não é o 20. E aí vocês tentam fazer, tá bom? Essa é a lógica do exercício. Tudo bem? Álgebra e sequências. Agora que você já viu como funcionam as relações da igualdade, vamos estudar o pensamento algébrico por meio do esquema a seguir. Então aqui temos um quadradinho e o número 1 embaixo. Temos 4 quadradinhos e o 2 embaixo. Temos 9 quadradinhos e o 3 embaixo. E aí ele fala aqui, né? Você consegue dizer quantos quadradinhos terá na próxima figura? E a figura da posição número 10, quantos quadradinhos terá? Bom, pessoal, se você perceber, uma maneira de você resolver esse tipo de exercício é você fazer, né? Bom, sempre pensar na matéria que vocês estudaram, na potência, tá? Como se fala em quadrados, né? Na potência. Então, 1 ao quadrado, que é 1 vezes 1, é 1. Então, tem um quadradinho. Ali no 2, né? Tem 2 quadradinhos na base. Então, 2 vezes 2 e 2 de altura, né? Então, 2 vezes 2 tem 4. No 3, 3 vezes 3, 9.
né? Aí ele está perguntando a posição de número 10. Vão ter 10 quadradinhos. 10 vezes 10, 100. Então, teremos 100 quadradinhos, tá? Se falar que qual a posição 5, né, do número 5, 5 vezes 5, teremos 25 quadradinhos. É só multiplicar o número por ele mesmo, né? Ou se elevar ao quadrado, tá bom? E aqui mais para baixo fala, você percebeu que cada pergunta leva a um questionamento matemático diferente? Ou seja, né, matemática tem infinitas situações e problemas, né? E infinitos resultados também. E aqui ele fala, na álgebra, quando usamos letras e números juntos em igualdades, temos expressões algébricas. Nessas expressões, as letras representam variáveis. Tá? Isso daqui eu vou explicar com mais detalhes no próximo conteúdo, tá bom? Mas só para vocês começar a entender, uma expressão algébrica é o seguinte, por exemplo, eu vou usar um exemplo de pães, tá? A sua mãe pede para você ir à padaria comprar pães. Então, suponhamos que o pãozinho custa 50 centavos cada unidade. Então, algebricamente, né, matematicamente é 0,50 que multiplica x. Só que na verdade se escreve 0,50x. Todo número junto com uma letra é uma multiplicação. Então, 0,50x. Para vocês entenderem melhor, tá? Eu sei que é um pouquinho caro, mas só para vocês entenderem. Vou colocar um valor inteiro. Custa R$1, tá? Então, 1x. O que significa x? X significa o número de pães. Então, se a sua mãe pede para você ir à padaria comprar 10 pães, então R$1, né? Vezes 10, que é igual a R$10. Entendeu? Então, essa é uma expressão. Existem infinitas expressões algébricas. Falei apenas uma, tá bom? Existem infinitas. Então, se a sua mãe pede para você comprar 5 pães, vai usar a mesma expressão algébrica, né? 1x. X é o número de pães. Então, 1 vezes 5, R$5. Mais ou menos assim, tá bom? No próximo conteúdo eu vou explicar para vocês com detalhe. Tudo bem?